Estamos em mais uma meditação diária da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. A aula de hoje tem o seguinte tema: os ciclos da natureza são desígnios de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, nos diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Preste atenção no que nós podemos chamar de leis da providência de Deus. Algumas verdades que a gente precisa reconhecer aqui neste texto. A ordem e a regularidade das estações e dos ciclos naturais. Tudo isso foi determinado pelo próprio Deus. Uma vez que nós entendemos e reconhecemos que Deus é o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas que existem, fez tudo pelo seu poder, através da sua palavra, Ele também é responsável por aquilo que nós poderíamos chamar de programação do planeta Terra. Existe um propósito de Deus para a subsistência da sua criatura, do homem que Ele colocou sobre a terra, como também de toda a criação. É importante a gente observar que esta promessa, dentro desta declaração de Deus, ela depende exclusivamente de Deus. Ela não pode ser alterada pelo homem, e nem mesmo ela foi alterada quando o homem pecou. Este era um propósito que Deus já havia estabelecido, não simplesmente em função do relacionamento dele de comunhão com o homem, mas de compromisso com a subsistência, com a permanente existência da criação dentro de um projeto pré-estabelecido. Enquanto a terra durar, Deus está dizendo, semente e sementeira existirão. Presta atenção, Deus está falando de uma verdade que é comprovada em toda a Escritura, naquilo que Deus trabalha em semente e semeadura. Quando o homem foi colocado a princípio no jardim do Éden, ele colhia para plantar, porque quando ele é criado, tudo estava pronto. Ele colhia e depois plantava. Agora, depois do pecado, primeiro então ele planta para poder colher. Deus estabelece a lei da semeadura, onde o homem agora precisa de semente, precisa respeitar o tempo de semear para que também ele possa colher. Respeitar o processo da colheita, o tempo e a época da colheita. Este é um processo estabelecido por Deus, mas que também é uma providência de Deus para a existência do homem. E nós sabemos muito bem que por semente, sementeira, ceifa, lei da semeadura, é uma verdade que não é aplicada somente no aspecto natural, o aspecto da natureza, mas também na vida humana. Deus colocou o processo da semeadura em toda a vida do homem. Aquilo que ele planta, ele vai colher. Isso está dentro daquilo que o próprio Deus determinou desde o livro de Gênesis. Enquanto esta terra durar, a providência de Deus preservará cuidadosamente a sucessão regular dos tempos. A vontade de Deus garante os processos regulares da natureza, essenciais para a sobrevivência e o bem-estar dos homens. Deus estabeleceu e Deus projetou. Frio e calor haverá, verão e inverno haverá. Os tempos e as estações estão dentro de uma programação de Deus sobre a terra, sobre os planetas, sobre a existência de todas as obras criadas, para que esta obra permaneça enquanto estiver no tempo permissível de Deus. Haverá verão e inverno, haverá um momento de calor, haverá um momento de frio, haverá estações. É importante a gente lembrar
que esta palavra pode ser aplicada também no sentido prático da nossa vida, já que por inverno normalmente a gente pensa em momentos difíceis da nossa vida. Podemos sim abrir um parênteses nesta fala e entender que jamais haverá um frio constante, um inverno constante, porque Deus estabelece tempos na vida, Deus estabelece etapas na vida. Foi Deus que determinou tempos e épocas sobre a terra e também sobre a sua criatura. Haverá dia e haverá noite. Não haverá uma noite constante. Não haverá uma noite constante. Haverá a noite, mas também haverá o dia. Eu me refiro nos dois aspectos. No sentido natural que Deus determinou para a subsistência da humanidade, mas eu quero aproveitar também a oportunidade para me referir também no sentido da vida, porque já que sementeiro nos fala também de coisas que fazemos na vida, e verão e inverno também fala de estações da nossa vida, dia e noite também fala de momentos da nossa vida. De qualquer maneira, o que eu gostaria de deixar claro, que em todo tempo existe uma ação de Deus para manter a sua criatura. No sentido natural, nós temos o cuidado de Deus a toda a criação, pois isso não foi tirado, mesmo por conta do pecado. No sentido natural das coisas, este cuidado de Deus ainda existe para que a criação subsista. Mas nesse sentido mais prático, onde eu me utilizo da semente, me utilizo da ceifa como exemplos da nossa vida, como inverno, verão, como dia, como noite, como situações, como circunstâncias da nossa vida, nesse sentido prático, eu me refiro de forma específica, que Deus terá cuidado daqueles que preservarem a comunhão com Ele. Deus preservará também no sentido prático e no sentido, eu diria, subjetivo de cada pessoa diante daquilo que nós temos de comunhão com Ele. Ele cuidará de nós, cuidará da nossa vida, cuidará da nossa família. E falando desta terra que Deus cita aqui em Gênesis 8:22, um ponto muito importante a ser observado é que ele diz que enquanto esta terra durar, foi claramente sugerido que esta terra não durará para sempre. Ela e todas as suas obras devem ser, em breve, toda consumida. Nós, que já conhecemos a palavra de Deus, entendemos que há um momento em que nós subsistiremos nesta terra e desfrutaremos desta graça comum, dado a todos os homens, esta providência que está estabelecida por Deus aqui em Gênesis 8:22. Mas haverá um momento em que tudo aqui se encerrará e nós precisaremos estar debaixo desta graça de Deus, que eu também já me referi, desta comunhão específica com Deus, deste cuidado, deste relacionamento específico com Deus, que vai além da graça comum, mas da graça alcançada mediante a fé, para que quando essa terra se consumir, nós tenhamos a viva esperança de novos céus e nova terra. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi mais uma meditação diária dentro do programa A Voz da Libertação.